Essa semana, igrejas com séculos de existência foram interditadas em Salvador por risco de desabamento. A situação expõe não apenas a falta de manutenção dessas construções históricas, mas também o perigo real para fiéis e turistas. O Fantástico foi a primeira equipe de reportagem a entrar na Igreja de Ouro, onde há 11 dias parte do teto desabou. Uma jovem morreu e 5 pessoas ficaram feridas. O que está sendo feito para evitar que tragédias voltem a acontecer? Tarde de quarta-feira, 5 de fevereiro. Na igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, fiéis e turistas estão em uma das construções históricas mais procuradas da capital baiana. Alguns rezam, outros admiram o teto, ornado com detalhes de ouro e pinturas sacras do século XVIII. As paredes, colunas e capelas, também revestidas de ouro, impressionam. O tempo passa, o fluxo vai diminuindo. E pouco depois desse registro das câmeras do circuito interno, a igreja estava assim, às 14h24. 6 turistas foram atingidos, 5 tiveram ferimentos leves, mas a paulista Júlia Rigueto, de 26 anos, que visitava o local com amigos, morreu na hora. O material caiu de uma altura de 16 metros na cabeça dela, que é a altura de um prédio de 5 andares. E caiu uma quantidade enorme de madeira lá do teto. Gera uma ação contundente, que a lesão é muito séria. Essa é a primeira vez que uma equipe de reportagem vai entrar na nave central da igreja de São Francisco de Assis, onde o forro do teto desabou no dia 5 de fevereiro. A gente está acompanhando uma equipe da Defesa Civil de Salvador. Eles estão vindo aqui periodicamente para fazer vistorias, análises. Olha só como é que está a cena disso aqui. Já estive aqui outras vezes e realmente impressiona ver tão de perto esse cenário de destruição. A estrutura é muito pesada, então possivelmente um ponto desprendeu, trazendo também todo o restante do forro para o chão. Isso aqui vai ser um quebra-cabeça, onde os especialistas precisarão, com muito cuidado, preparar uma remontagem dessa estrutura para que a igreja possa voltar à sua característica original. Peritos de Brasília vieram a Salvador e voltarão à cidade nos próximos dias. Um escaneamento em 3D capturou com precisão cada detalhe da igreja, logo depois do desastre. A grande vantagem é que os peritos conseguem voltar àquele mesmo local que foi congelado no tempo, para que eles possam fazer uma análise de todos os vestígios encontrados. Somente com o trabalho da perícia vai ser possível determinar o que aconteceu, como aconteceu e o que ou quem deu causa a esse acontecimento. A igreja de São Francisco é uma das 51 tombadas pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na Bahia. 2 dias antes do desabamento, o administrador da igreja enviou uma carta ao IPHAN relatando uma dilatação no forro do teto. Nas fotos anexadas ao pedido, são visíveis o afastamento entre as placas e rachaduras. A vistoria estava marcada para quinta-feira, dia 6, um dia depois do acidente. O órgão esteve na igreja em maio do ano passado, quando não foram constatados riscos de desabamento. Nós dizemos sempre que conservar é mais barato e é mais eficiente que restaurar. É como na nossa casa. Quando nós temos uma situação que começa na parede, uma rachadura, tratar no começo é mais barato, antes que a parede caia, antes que alguma coisa desabe. E os proprietários são os primeiros responsáveis por manter esses imóveis em bom funcionamento. O imóvel pertence à Ordem Primeira de São Francisco, que se pronunciou no dia seguinte ao acidente. Nós somos leigos no assunto sobre estrutura, a gente não tinha capacidade de dizer que aquela fissura era motivo de desabamento e que a gente agora iria tirar as pessoas de dentro. Como a igreja é patrimônio nacional, a Polícia Federal assumiu as investigações. Há a possibilidade de ter havido a prática do crime de dano culposo ao patrimônio histórico e de homicídio culposo. No momento, agora, eu não posso apontar essa responsabilidade, é um problema antigo, que começou a ser apontado em 2012, são pessoas, agentes públicos e o próprio proprietário do bem tinha conhecimento dos problemas estruturais ali existentes. O desabamento acendeu um alerta sobre a precarização do conjunto histórico de imóveis da capital baiana. Ao longo da semana, 8 igrejas foram interditadas.
A Defesa Civil de Salvador identificou 2.017 imóveis em áreas tombadas pelo patrimônio histórico. Desses, 287 estão com risco alto ou muito alto de desabamento ou incêndios. Esse mapa mostra a concentração das construções mais comprometidas do centro de Salvador. A Igreja de São Francisco, por exemplo, era considerada de risco médio. Quando o perigo é identificado, a Defesa Civil entra em ação. Nós notificamos o proprietário, o principal responsável pela edificação, notificamos o órgão tombador para que ele tome as providências cabíveis. Se nada for feito. Eles precisam fazer, porque a eles cabe a tutela dessas edificações por conta do tombamento feito desses imóveis. A vocês cabe só então alertar. Alertar, identificar e dar um encaminhamento como órgão de articulação aos responsáveis. A Igreja dos 15 Mistérios está fechada há quase 10 anos. Foi aqui que negros escravizados organizaram a Revolta dos Malês, em 1835. Para entrar aqui na Igreja dos 15 Mistérios, só usando máscara, porque além do forte mau cheiro, há o risco de doenças. Tenho apenas 1 ano e meio aqui e já encontrei a igreja assim, abandonada, deteriorada, fechada e com risco de desabamento tanto do coro como também do altar-mor que está tomado por cupim. Virou realmente um cemitério de pombos esta igreja aqui. Seguimos com o padre Jailson, a Igreja Santo Antônio Além do Carmo, onde parte do forro desabou há 6 meses. Nós tomamos um grande susto aqui, a igreja estava fechada, estava só os funcionários aqui, foi um estrondo, a igreja foi tomada por poeira. Né? São 430 anos de história ruindo. Aqui nesta igreja pregou o padre Antônio Vieira. Esta igreja praticamente virou um grande quartel, uma grande fortaleza contra a invasão holandesa aqui de Maurício de Nassau. Hoje, o inimigo é outro. Madeira, arte, decoração, mas está tudo tomado pelo cupim. O medo não afasta os fiéis. Tudo caindo nos pedaços, olha esse forro aí, essa nave como está. Vai deixar destruir depois que cai, que mata muita gente, é que vai olhar? Não. Aqui na Rua do Corpo Santo são muitos os casarões abandonados. Nesse aqui, olha só, aquela árvore criou até raízes nas ruínas. Mas basta caminhar um pouco, olhar para a rua ao lado, para perceber que é possível preservar o passado olhando para o futuro. Esse casarão do século XIX foi totalmente restaurado. Desde 2021, abriga o Museu Cidade da Música da Bahia. O Brasil precisa entender que o patrimônio cultural é um grande ativo, é uma grande ferramenta para o desenvolvimento econômico e social, e não um empecilho ao desenvolvimento do país. E, para isso, a gente tem que, sim, trazer mais esforços. É preciso que haja um pacto pelo patrimônio cultural brasileiro, envolvendo o setor público, setor privado e a sociedade civil, que tem o seu papel também. Então, aprender com os erros é um caminho, mas mais urgente do que isso é apresentar uma resposta o mais rápido possível para resolver essa problemática.